Fala pessoal, bora para mais uma aula. Hoje nós vamos continuar a implementação da última aula, que foi criando a nossa primeira API, né? Nós criamos uma API de clients, usando todos os verbos de REST, né? Get, post, purge, delete, né? E agora nós vamos continuar isso, vamos botar um pouquinho mais de complexidade, né? Na aula de hoje nós vamos conectar essa API num banco de dados e ao invés de ficar buscando os dados numa variável em memória, nós vamos salvar essa informação, o cliente em si, dentro do banco de dados, e nós vamos fazer a consulta direto de lá, tá? Então, vamos aqui para a minha tela. Pronto. E aqui eu tô com o último projeto aberto, tá? O que a gente teve os nossos clients lá que, com a implementação que foi feita, certo? E nós vamos começar por aqui, tá? Antes de mais nada, nós vamos precisar de um banco de dados. E para esse exercício aqui, nós vamos utilizar o banco de dados chamado Postgres, tá? E aí, eu vou deixar os links para você fazer o download, tá? Aqui tá o link. E a gente vai poder fazer o download desse banco que está lá no nosso computador, tá? Tem aí versões para Linux, Mac, Windows, enfim. Você pode só baixar, instalar, tá? Configurar e ele vai começar a rodar. E também nós vamos ter o download do que a gente chama de pgadmin, né? O pgadmin é o cara que faz com que a gente tenha uma interface para conseguir se comunicar com o banco de dados sem precisar ser via linha de comando, por exemplo, tá lá select, update e tal, por lá, tá? Então aqui também tem um link, vou deixar na descrição. E aí você pode escolher aqui Windows, Mac, enfim, dependendo do sistema operacional que você estiver utilizando, tá? Depois do banco de dados instalado, vamos abrir o nosso pgadmin aqui, tá? E ele já vai conectar no nosso banco, vamos criar conexão com esse banco. E aí aqui você vai ver aqui em Servers, tá? Você vai poder vir clicar com o botão direito em Servers, Register Server. Você vai registrar um novo server. Aí você pode colocar aqui minha primeira API, por exemplo, tá? Que é só o nome do servidor. Aí ele vai em conexão. E aqui vai ser as conexões para acessar o seu banco de dados que está instalado na sua máquina, tá? E aí aqui o hostname é do seu computador, então no caso vai ser localhost, tá? Que vai ser acessar a sua própria máquina. 5432 é a porta padrão do Postgres, tá? Se você só do nice, vai ser Postgres, o username, a database padrão é Postgres, o username para acessar essa database também é Postgres, tá? E o password que eu coloquei um password bem difícil, mas você tem que, provavelmente, ou você configurou, ou se não vai ser Postgres, tá? E você aperta em salvar, ele vai conectar, certo? Conectando nessa database, você vai abrir aqui, ó, database, vai ver a database Postgres, né? E aí nós vamos começar a executar aqui criar o nosso banco de dados, tá? Bom, e aí vamos começar a criar primeiro pelo database, né? O que nós vamos fazer? Dentro do nosso serviço aqui, nós vamos criar uma nova pasta, tá? Só para deixar separadinho, eu vou chamar de database essa pasta, tá? Dentro dela, eu vou criar um arquivo chamado create.sql, que é do formato SQL. SQL é a linguagem de programação que o banco de dados utiliza, tá? Bem simples. Nós vamos ver hoje, bem por cima, os comandos necessários para a gente executar as APIs, né? E depois, na próxima aula, vai ter uma aula só explicando sobre database, como que cria as relações, como que ela funciona, como é que cria uma tabela em específico, enfim, tá? E aí nós vamos passar por tudo isso, certo? Então, primeiro de tudo, vamos criar o que a gente chama de esquema, tá? E aí nós vamos chamar de store, certo? Imaginem que nós estamos criando uma loja, né? Um serviço para uma loja. O esquema, ele é responsável simplesmente por fazer uma separação lógica dentro do banco de dados. Nós vamos ter, nesse caso aqui, a store, tá? Então, todas as nossas tabelas que são relacionadas à nossa store, que é a nossa loja, vão estar dentro do esquema store, tá? É uma separação bem interessante, tá? E é sempre bom fazer. Então, depois de criar o esquema, nós vamos criar a nossa tabela, né? Que é onde nós vamos armazenar os nossos clientes, certo? Então, primeiro de tudo, eu vou usar aqui create table, tá? Eu vou adicionar if not exists aqui, exists, tá? Isso quer dizer que se a tabela não existir, ele vai criar. Se ela já existir, ele vai ignorar e não vai fazer nada, tá? E aí, eu vou dizer que dentro do esquema store, eu quero a tabela clients,
que é o que nós estamos trabalhando hoje, certo? E aí, eu vou abrir aqui parênteses, e dentro dos parênteses eu vou dizer quais são as colunas dessa tabela que nós queremos armazenar, né? Que são os dados que nós queremos armazenar, certo? Para cada cliente, nós vamos precisar ter um ID, tá? O ID é o identificador único, é a chave que vai representar aquele cliente dentro do nosso sistema, tá? E aí a gente normalmente chamamos de ID mesmo, tá? E aí eu vou utilizar um tipo do Postgres chamado serial. Esse serial, ele simplesmente é um inteiro, é um integer, tá? Ele começa com 1, e toda vez que o banco de dados dá um insert, ele gera um novo número, tá? Esse ID, ele é único, ou seja, não pode ter 2 registros com o mesmo ID, né? E o serial vai garantir isso pra gente, tá? E eu vou dizer que ele é a minha primary key. Primary key, tá? O primary key, ele diz que é a minha chave primária. Eu indico para o banco de dados que ele é a minha chave primária. Ou seja, é o identificador único daquele cliente. Então, cada cliente vai ter o seu identificador único e o campo desse identificador é o ID, tá? Bom, próximo, nós vamos ter o name. Nós vamos utilizar o tipo varchar, tá? Varchar nada mais é do que character, mas ele é um tipo específico do Postgres, tá? E dentro do parênteses eu indico qual é a quantidade máxima de caracteres que eu quero registrar, né? Que é permitido registrar no nome. Eu vou botar aqui 100, tá? Acho difícil ter uma pessoa com um nome maior que 100 caracteres. E eu vou indicar que ele é not null, tá? Por quê? Porque esse campo não pode ser null, ou seja, não pode vir vazio. É obrigatório. O banco de dados cria uma regra dizendo, se eu tentar inserir esse nome vazio, vai dar um erro, tá? E aí vamos criar também um campo chamado birthdate. E aí aqui eu vou utilizar o tipo date e vou usar not null também, certo? Simples assim. Depois de criado, escrito aqui, nós vamos criar isso no nosso banco de dados. Então eu vou copiar aqui, ó, create schema store, vou lá no meu pgadmin, e aí eu vou abrir aqui, ó, clicar com o botão direito em cima de Postgres, e eu vou clicar em carry tool. Ele vai me abrir essa tela, tá? Onde eu posso escrever carries aqui. Eu posso executar comandos dentro desse database aqui, tá? E aí eu vou copiar lá o create schema store e vou dar um play aqui, ó. Tem um play aqui, ele vai, ó, esquema criado com sucesso, tá? Se você vir aqui embaixo agora, ó, em esquemas, dá um atualizar primeiro, né? Clica com direito, dá um refresh, ó, ele já vai aparecer o store aqui, mas, repare, aí abrindo em store, você vai ver que tem as tables que não vai ter nada, ó. Tables aí que tem várias funções de banco de dados, tá? E agora vamos criar nossa tabela. Então, abrindo aqui em create table, então vou apagar esse aqui, vou copiar o create table ali e vou dar um play também. E pronto, minha tabela foi criada com sucesso, tá? Ótimo, então já temos a tabela. Se nós viermos aqui e dar um refresh também, vai aparecer nossa tabela de clients com os campos, as colunas aqui, ó, que nós inserimos, certo? Perfeito. Após isso, então vamos começar com o nosso código, né? Banco de dados criado, agora nós precisamos preparar nossa aplicação para se comunicar com esse banco de dados, certo? E para isso nós vamos instalar algumas ferramentas que vão nos auxiliar a fazer isso, tá? Primeiro de tudo, vamos utilizar uma primeira ferramenta que não é tão relacionada assim com o banco de dados, mas ele vai nos auxiliar demais, vai ajudar muito no nosso processo aqui. Nós vamos usar aqui dentro da nossa pacote, tá? Abre o terminal. Nós vamos usar aqui, ó, install nodemon, tá? O nodemon, ele é uma lib que ele faz com que a gente não precise ficar derrubando e subindo o serviço manualmente, tá? Ele identifica, quando eu salvo um arquivo novo com alguma alteração, ele recompila, ele reprepara aquilo e sobe novamente o serviço sem que eu precise ficar aparando, indo lá, né? Sempre fazendo a mesma operação. Isso é bem chato, né? Então, depois de instalar o Nodemon, vamos vir aqui em package.json. E aí, dentro de scripts, se não tiver isso dentro do seu package, você pode adicionar, tá? Vamos adicionar mais um campo aqui chamado, ó, dev. Então, eu simplesmente dentro do scripts, eu criei dev. Vou botar um comando chamado nodemon index.js, tá? Isso simplesmente é a mesma operação que a gente executava anteriormente para iniciar nosso servidor.
mas a gente usava node espaço index.js, certo? Nesse caso aqui eu só estou dizendo para inicializar através do Nodeman o arquivo index.js. E quando eu crio um script dev aqui, quer dizer que eu não preciso mais escrever esse cara aqui, ó, Nodeman index.js no meu terminal. Eu posso simplesmente escrever assim, ó, deixa eu só salvar aqui. Posso simplesmente vir e escrever aqui, ó, npm run dev. Eu estou dizendo para o meu npm, que é o meu gerenciador de pacotes, que ele rode o script dev, né? Pois eu criei o script dev aqui. Então, quando eu aplicar fazer isso, ele vai executar o que eu escrever dentro desse script, tá? E clicando aqui, ó, você vai ver que ele vai começar a inicializar aqui, vai startar o Node.js e vai aparecer lá, ó, Save Listening Import 8080, ok? Então, a partir daqui, toda alteração que nós fizermos e salvarmos, ele vai atualizar automaticamente, tá? Pronto. Depois disso, agora sim, vamos focar em preparar nossa aplicação para se comunicar com o banco de dados, tá? Nós vamos precisar também de uma lib chamada, vou usar aqui, npm install pg, tá? Nós vamos utilizar o pg nesse caso aqui, tem muitas outras, tá? Praticamente todas elas fazem a mesma coisa, mas o importante aqui é nós entendermos o conceito, como isso funciona, tá? Vamos instalar aqui o pg, nesse caso, que é o mais simples. Pronto, está instalado. E aí eu vou executar de novo aquele npm run dev, tá? Já para deixar minha aplicação rodando, certo? Bom, agora vamos voltar aqui para o nosso projeto. Deixa eu apagar esse cara aqui, que nós não precisamos mais dele. Beleza? Certo. Então, primeiro de tudo, né? Nós temos aqui já a nossa API que já está respondendo, certo? E nós vamos agora conectar ela no banco de dados. Então, ok, André, nós sabemos que nosso banco de dados está rodando já na porta 5432, certo? E agora vamos criar essa conexão. Como que nós fazemos isso? Primeiro, vamos buscar a nossa dependência, né? Que aqui nós acabamos de instalar, que é a PG, tá? Dentro do PG, nós vamos utilizar um cara chamado pool, tá? E aí eu vou usar aqui require e vou buscar PG. Depois, eu vou dar ponto pool, certo? Porque eu vou precisar só do pool, certo? O que é esse pool? Pool, na verdade, é uma piscina, né? Traduzindo literalmente, é piscina. Mas o que isso quer dizer? Toda vez que nós fazemos uma conexão com o banco de dados, a nossa aplicação, ele abre uma conexão, certo? Então, ele fica lá registrado uma conexão aberta para que os dados aí, e tudo que nós solicitarmos dentro do código, ele executa lá no banco de dados, né? Mas nós não queremos ficar gerenciando cada conexão, né? Nós podemos ter... Imagina que hoje nossa aplicação vai estar fazendo uma comunicação só por vez. Mas imagine que lá no futuro nós podemos ter 10, 20, 30, 100, 200 requisições ao mesmo tempo. E aí, cada requisição pode fazer uma conexão no banco de dados, certo? Mas nós não queremos ficar gerenciando isso manualmente. Nós só queremos limitar e ter o controle de quantas conexões ao mesmo tempo vai executar no banco de dados. Então, a pool vai nos ajudar a fazer esse processo, tá? Então, eu simplesmente dei um require aqui no PG e peguei a entidade pool aqui, e nós vamos inicializar ela fazendo assim. Vamos criar uma nova variável chamada pool, minúsculo agora, nesse caso, né? E eu vou dar um new naquele cara lá em cima que nós acabamos de fazer a importação, certo? E aí, aqui dentro desse pool, nós temos que passar um objeto que vai indicar quais são as configurações, onde está nosso banco, como acessar no nosso banco, né? E dentro desse campo, dentro desse objeto, nós temos que passar as informações chamadas user, né? Nesse caso, Postgres, né? No meu caso, o host. Qual que é o nosso host na nossa máquina? Então vai ser localhost, beleza? Porta, qual que é a porta que o nosso serviço sobe? Por padrão, ela é na 5432. Claro que nós podemos alterar isso se nós quisermos, né? Mas não é o nosso caso aqui. Qual que é a database que a gente quer que ele se comunique? Nós queremos que ele fale na database Postgres, né? Lembrando que se nós abrirmos aqui o nosso PG admin, nós estamos dentro da database Postgres, certo? Nós não criamos outra database, nós vamos utilizar essa padrão. E o password, tá? No meu caso, o password, eu inseri um novo password chamado, mas bem simples, só para teste aqui, eu escrevi realmente a palavra password, tá? Então, para ele se comunicar, ele precisa desse password. E pronto. É só isso que nós precisamos fazer.
Dado isso, quando a nossa aplicação inicializar, ele vai passar aqui na linha 4 e vai instanciar essa pool passando esses atributos para se comunicar no banco de dados, tá? E aí, vamos implementar agora para buscar os dados de cliente dentro do banco de dados. Já temos a conexão, já temos a tabela, vamos buscar os dados que tem lá, certo? Então, vamos implementar nossa primeira API indo no banco de dados. Vamos implementar nosso endpoint que retorna a lista de clientes, tá? E mais agora, ao invés de buscar ele dentro dessa variável em memória, vamos buscar ele dentro do banco de dados, tá? E como é que nós fazemos isso? Bom, primeiro, vou apagar aqui esse cara. E aí, já que nós instanciamos o pool, e o pool é o que sabe como se comunicar, então nós vamos vamos usar ele, e vamos dizer para ele que, nós queremos que se comunicar lá e eu quero executar esse específico comando. E aí, eu vou usar aqui o carry, tá? A função carry. A função carry, ela se você lembrar do pgadmin, aqui a gente está dentro de um carry também. Ou seja, carry nada mais é a função, o código que nós vamos executar para o banco, tá? Nós vamos executar uma carry para o banco, certo? Bom, o primeiro atributo que o carry espera é qual é o comando que nós vamos executar. E nesse caso, nós queremos buscar todos os clientes, certo? Qual que é o comando para buscar os clientes numa base de dados? Nós utilizamos o select, tá? Select é selecione. Então, eu quero que você selecione, nesse caso aqui, todos os campos, né? Todas as informações da tabela store.clients, certo? Por quê? Vamos lá, vamos entrar aqui. Então, quando eu digo select, eu quero que ele selecione. Quando eu boto o asterisco, como o meu database, se a gente for aqui no database, ele tem ID, name e birthdate. Quando eu boto asterisco, ele vai buscar o ID, o name e o birthdate. Ou seja, após o select, eu tenho que indicar quais são as colunas que eu quero trazer na minha consulta, tá? E quando eu digo from, eu digo, beleza, no select eu disse quais são as colunas, mas eu tenho que dizer qual é a tabela, né? Qual é a entidade que eu quero buscar esses dados. E aí eu digo from da store, que é o nosso esquema, e clients, ou seja, busca todas as colunas da tabela clients, tá? Simplesmente assim. Se nós pegar esse comando e executar aqui, só botar isso, né, dar um play aqui, ele vai retornar com sucesso, só que não vai ter nenhum dado. Por quê? Porque a gente não inseriu nada ainda, né? Vamos inserir na mão para ter certeza que ele vai retornar alguma coisa? Tá, eu vou executar um comando chamado insert into clients. Qual que é a tabela? Tem que botar store.clients. E aí aqui eu vou dizer que eu vou passar o name e o birthdate. Name e o birthdate, tá? São os dois campos, as duas colunas que eu quero inserir. Eu não preciso inserir ID porque o banco de dados vai lidar com esse campo para mim, tá? E dentro de clientes eu vou inserir o name e o birthdate. E aí os valores serão, o name vai ser, eu vou colocar meu name aqui e meu birthdate, minha data de nascimento. Então vai ser minha data de nascimento, certo? Então eu vou executar aqui e ele vai dizer, opa, tem um erro. Porque eu usei aspas duplas aqui, tem que ser aspas simples. Então vamos só alterar aqui e play. Pronto, inserido. Agora vamos executar aquele select. Então, select asterisco from store.clients. Executando agora, ele vai me retornar aqui, uma linha com as colunas ID, name e birthdate, tá? Se eu indicar que eu quero só name e dar um play aqui, ele vai me retornar só a coluna name, tá? Então, por isso que eu estou usando o asterisco aqui, tá? Não é uma boa prática. Se nós estamos trabalhando em produção, normalmente é interessante colocar todos os campos aqui manualmente, tá? Para evitar algum tipo de problema na frente. Mas aqui, como é um teste, tá tudo bem, tá? Depois de nós indicarmos qual que é o comando que nós queremos executar, nós vamos indicar para o carry, nós vamos passar mais um parâmetro para o carry, que vai ser uma função, tá? Vai ser uma função de callback. O que é uma função de callback? A função de callback é o seguinte: nós passamos para ele qual que é a função que ele tem que chamar quando ele acabar de executar, né? Por isso que a gente chama de callback. Então, chame essa função no fim do seu processo, tá? E
ele vai chamar essa função nos passando as informações de erro ou de resultado, tá? Então, quando terminar de executar o comando, ele vai me indicar erro ou resultado. E aí eu vou verificar se a gente tiver algum tipo de erro, eu quero retornar para o meu serviço, eu vou retornar aqui, né? Eu vou dizer para a minha API, opa, eu tive um erro 500, eu tive um problema aqui, tá? E eu vou até colocar qual é o problema, para que se der algum realmente outro problema, a gente entenda o que está acontecendo, tá? Se não deu erro, o que eu vou retornar é simplesmente status 200, certo? E eu vou pegar o JSON, né? O meu resultado vai ser em JSON, result.rows, tá? Por quê? O objeto result, ele tem várias informações e uma delas são as linhas que ele retornou, né? Então, se você verificar aqui, ó, ele vai retornar total rows, linha 1, ou seja, tem uma linha, certo? Então, aí eu estou buscando essas linhas dentro do resultado e vou retornar no JSON, tá? Será que funcionou? Salvei aqui. Reparem que o nosso Node não está trabalhando lá, ó, já restartou o serviço sem problema nenhum. E agora eu vou abrir o nosso Postman para que nós possamos testar isso. Eu estou aqui com o Postman, então aqui 8080 clients, né? Tá dando um get. Vamos dar um send aqui e pronto, retornou 200. E olha lá, com o nome André e a data de nascimento. Ele trocou a data de nascimento aqui por causa do... Eu não estou fazendo tratamento aqui de GMT, fuso horários, tá? E aí ele está convertendo aqui para o meu fuso horário atual, que é menos que a GMT 0, né? Mas provavelmente ele está fazendo uma coisa na conversão. No banco de dados está, a princípio, correto. Tá? Nós vamos só pegar isso agora, ó, 28 e tal. Tá? Eu só preciso ajustar isso lá no futuro, tá? Mas não vamos pegar isso lá na frente e nós veremos por quê, tá? Agora, nós temos o buscar o cliente por ID. Reparem que, nesse caso, ele retorna uma lista de clientes. Então, ele vai retornar todos os clientes, porque nós não estamos filtrando, né? E agora, nós queremos retornar um cliente específico, certo? Então, vamos mudar essa implementação aqui também? Vamos dar para baixo. Essa parte aqui nós vamos remover, certo? Reparem que aqui na lógica, né? Se ele não encontrar, ele vai retornar 404, que é um not found, né? Então, é isso que nós vamos manter a mesma lógica, mas implementando de uma maneira diferente. Então, vamos chamar aqui pool.carry. Qual que é o comando? O comando é select, a mesma coisa, asterisco from store.clients, certo? Só que nesse caso, eu quero um cliente específico, né? O cliente específico é o que está retornando no ID aqui, certo? Então, como é que nós vamos fazer esse filtro? Nós vamos dizer que nós queremos todas as colunas da tabela store.clients, aonde o ID, certo? Porque o nosso identificador é o ID, né? Seja igual a... Aí aqui nós vamos utilizar $1, tá? Nós vamos passar o valor, né, desse $1 dentro de uma lista no próximo parâmetro aqui, ó. Tá? Então, eu saí do carry, eu saí da carry aqui, da string, foi para o novo parâmetro, e aqui eu vou passar o nosso ID, que nós estamos buscando aqui em cima do endpoint, tá? E eu estou passando ele dentro de como se fosse uma lista, porque aí esse $1 vai buscar o primeiro item da lista, tá? Se eu tivesse outros, eu posso botar qualquer outra coisa aqui, por exemplo, e aí eu posso utilizar também $2, tá? E aí ele vai pegar os dois campos, certo? Mas não é o que nós queremos nesse momento. Então, eu só disse para ele aqui que, ó, o valor 1, na posição 1, é o ID, tá? E, de novo, ele vai me retornar error result, certo? Como é que fica a implementação, então? Mesma coisa. Se der algum tipo de erro, nós vamos retornar status 500, passando o erro também. Isso vai virar meio padrão por enquanto, tá? Lá na frente nós podemos ver outros tipos de tratamento de erro e dependendo de como vai ser a implementação, nós vamos ter diferentes maneiras de entender e até qual tipo de retorno nós vamos dar para o nosso cliente, tá? Mas por enquanto, vamos manter assim.
Nesse caso, nós vamos criar um if aqui, porque o que eu quero checar? A minha conexão, ela pode não ter dado nenhum erro, mas ela pode também não ter me retornado nada, tá? E só que, lembra da lógica anteriormente, é que se não retornar nada, se nós não encontrarmos um cliente com esse ID, nós vamos retornar not found. É isso que nós vamos fazer agora. Então, se no nosso result, ponto, o nosso raw count, né? Ou seja, a quantidade de linhas que retornaram nesse resultado for igual a 0, tá? Eu vou dizer para ele status 404, né? E eu vou dar um retorno aqui de JSON. Vou só para que fique claro aqui que o nosso client not default, tá? Então, eu só simplesmente adicionei um objeto com a mensagem no retorno para que ele não encontre, né? Ele passe essa mensagem para quem está solicitando, tá? Se der sucesso, se tiver, né? Se não for 0, então nós queremos retornar status 200 e nós não vamos retornar a lista de rows porque nós estamos pedindo um item específico. Então, nós sabemos que se retornou, vai retornar só 1, nesse caso aqui. E aí eu vou pegar a posição 0 desse item, tá? Como é que eu sei que ele já existe? Porque a gente já verificou aqui que a posição, o raw count é diferente de 0, né? Então aqui ele vai ver, eu vou pegar só esse objeto, certo? Ótimo. Salvando, nosso servicinho lá já atualizou. Se eu consultar aqui, ó, tá funcionando, retornou um item. E aí vamos fazer a nossa consulta com um ID, tá? Então, aqui eu tenho a mesma consulta, ó, barra client vai retornar a lista inteira. Se eu vir aqui e colocar o ID 1, ele vai me retornar um ID, um item específico. André, será que os nossos testes estão funcionando? Se eu retornar 2, se eu querer buscar por 2, eu não tenho 2 na nossa lista, né? O que ele vai retornar? Ó, status 404 not found e a mensagem que eu inseri no corpo da requisição, só para indicar que, deixa claro que o cliente não foi encontrado. Perfeito. Já temos aqui, então, as nossas consultas, né? Já conectando no banco, já buscando, já tratando erros. Vamos para a próxima etapa, né? Qual que é a próxima etapa? Poxa, nós estamos buscando dados, mas nós precisamos inserir também um cliente novo, né? Então, vamos para o nosso API Post, que é a inserção de dados. E aí, vamos só relembrar a nossa lógica que nós implementamos aqui, né? Então, depois que nós chegamos aqui com /clients, nós vamos ficar o border da requisição e nós vamos chamar uma função chamada isClientValid para verificar que se o nosso client.name foi preenchido e ele tem alguma informação, às vezes ele pode não ser nulo, mas não ter informação, nós estamos verificando se o nosso client.birthDate também foi preenchido, tá? Se não forem preenchidos, nós vamos levantar um erro aqui no post, vamos devolver a mensagem de erro 400, né, que alguma coisa deu errado. Se der certo, a gente está inserindo na nossa variável lá e estamos devolvendo status 201 send, certo? Como é que nós vamos fazer isso agora? Vamos trocar essa lógica aqui, nós vamos mantê-la, né? Mas nós vamos remover essa parte de baixo aqui e vamos conectar no banco de dados, certo? Então aqui vamos usar mesmo pool.carry, certo? E aí o comando agora vai ser diferente. Eu lembro o comando que eu executei para inserir um cliente na mão lá, vai ser o mesmo comando. Então, eu vou usar insert into, tá? Store.clients. Eu vou passar name e birthdate. E vou passar os campos do body, certo? Então, vai ser aqui, vamos utilizar o mesmo item, vamos utilizar $1, $2, certo? E aí nós vamos passar aqui o array com body.name e body.birthdate. Beleza? Nós estamos dizendo bem claramente, insere dentro da tabela do esquema store na tabela clients os campos nome e birthdate e os valores do nome e do birthdate são 1 e 2. Tá? Os valores aqui, eles têm que ser na mesma ordem que estão indicados aqui,
tá? Então, se eu botar name aqui, o name tem que ir na posição 1. Se eu botar birthday aqui, o birthday tem que ir na posição 2, tá? Se eu inverter, ele vai inserir errado, certo? E aí, aqui eu passei uma lista para indicar que o atributo na posição 1 é name, na posição 2 é birthdate, tá? E aí, nós vamos criar também a mesma função de callback, certo? Isso aqui vai ser padrão dessa lib, tá? Ela funciona dessa maneira. Então, é padrão. Ele sempre vai ter um callback aqui para que a gente possa lidar com a situação do retorno e executar o que a gente quiser, tá? Nesse caso, a lógica que nós estávamos implementando era, se deu sucesso, nós vamos retornar um 201 que é created, né? É um status code de chamada HTTP created. Ou seja, o item foi criado e esse cara não requer um retorno no body, tá? Então a gente só precisa indicar que, ó, foi criado, tá? E aí nós vamos implementar a mesma questão. Então, se erro res.status 500 send erro, certo? Se não, nós vamos dar a resposta res.status 200.int. Simplesmente isso, tá? Pois não deu erro, deu sucesso, não vai ter retorno nenhum dentro do result, né? E nós vamos retornar um 201. Era isso que nós estávamos esperando, certo? Será que está funcionando? Vamos testar isso? Então, abrimos nosso postman aqui. Vamos lá no nosso post, que eu já tinha criado anteriormente, né? Então, nosso body tá aqui, ó, Matheus Pereira. Nós podemos botar, sei lá, qualquer um aqui, Matheus. Vamos botar Matheus. Data de nascimento, 24 e tal, certo? Vamos dar um search para ver. Ó, pronto, me retornou 201 created, né? Vamos ver se ele foi criado mesmo. Então, vamos lá consultar a lista. Ó, vamos dar um get lá na lista que nós tínhamos criado anteriormente. E agora, antes estava retornando só um item. Vamos ver se ele retorna 2. Pronto. Retornou 2 itens agora, porque o nosso post está funcionando. Ah, André, mas... Putz, esqueci de colocar o sobrenome aqui. Como é que a gente tem que alterar esse dado? Ótimo, vamos trabalhar na API de put. Ou seja, vamos alterar esse item, certo? Relembrando a lógica do put. Para alterar um dado usando uma API com verbo put, nós temos que passar o objeto completo. Tá? Nós temos que passar o objeto completo e totalmente preenchido com a alteração que nós queremos, tá? Não pode ser como patch, que é um pouquinho diferente, que você pode passar só o campo que você quer que seja alterado. Nesse caso, não. Nós temos que passar o objeto inteiro para que não aconteça problemas, tá? Então, aqui, nós temos recebendo o ID, né, do item que nós vamos alterar, ou seja, do cliente que nós vamos alterar. Eu pego esse ID do parâmetro e coloco dentro dessa variável, e eu pego o corpo da requisição também, que é onde vai vir o objeto completo. Eu verifico também, usando a mesma lógica, se esse cliente é válido, né? Se ele tem nome, se o birthday também foi preenchido, né? Se não, vai dar erro e vai retornar esse cara, né? E aí aqui nós vamos refazer essa lógica conectando no banco de dados agora. Então vamos remover isso aqui. Pá. E vamos utilizar o pool. Pool.carry. E agora nós vamos utilizar um novo comando SQL, tá? Esse comando SQL, para fazer uma atualização, nós chamamos de update. O que nós vamos atualizar? Nós vamos utilizar store.clients, tá? Eu estou dizendo que eu quero atualizar um cliente dentro da tabela store. E quais são as informações que eu quero alterar? Eu quero alterar, eu vou dizer seta, ou seja, insere, altera, troca o nome, o name, para o valor 1, vírgula, o birthdate para o valor 2. Certo? Então, reparem, eu disse que eu quero atualizar dentro da nossa tabela Store Clients e eu quero alterar o nome e o birthdate com os valores que eu vou inserir, né, que estão vindo da requisição. Mas eu vou alterar todos os itens? Não, eu quero alterar um cliente específico, certo? Então, aqui eu vou dizer que aonde o ID seja 3,
tá? E aí, repara, tá esperando parâmetro 1, parâmetro 2 e o parâmetro 3. O parâmetro 1 é um name. Então, eu vou pegar body.name. O parâmetro 2 é o birthdate. Então, vai ser body.birthdate. Né? Lembrando que o body veio da requisição aqui em cima na linha 71. Né? E o 3 é o código do ID, que é o cliente que eu estou querendo alterar. Certo? Então, aqui, esse cara veio do path pattern, tá aqui em cima, ó, esse client ID que nós buscamos anteriormente. Então, eu vou passar client ID, certo? Ótimo. E agora vamos criar também a função de callback, né? Result. Pronto. Se erro, da mesma maneira, nós retornamos status 500 sem de erro, certo? Se não, nós também vamos verificar se o nosso result.roundCount for igual a 0, nós também vamos retornar 404, tá? Certo? Por que, André? Porque repara que nós estamos pegando aqui um ID igual a 3, certo? Se a pessoa passar, né, ou se o website ou a integração, ela passar um ID que não existe na nossa base, nós não vamos encontrar um ID para alterar, um cliente para alterar, certo? E aí ele não vai me retornar nada, ou seja, essa carry, esse comando aqui, ele não vai atualizar informação nenhuma na nossa tabela. Então, o resultado dessa função, ele vai retornar com raw count 0. Por quê? Ou seja, não foi nada foi alterado, nada foi afetado, tá? Não foi, nessa cláusula where não encontrou nenhum item, tá? Então, por isso que eu estou retornando 404 também, client map found. Mas, se esse raw count for maior que 0, ou tiver alguma informação, eu vou retornar um status 200 com um item novo, tá? E aí, para retornar o item novo, eu vou utilizar uma implementação aqui que é nova também, tá? No final da nossa carry aqui, ó, eu vou inserir returning asterisco, tá? Por quê? Eu quero que ele faça a alteração e no retorno dessa, né, depois de fazer a alteração, faça um select. Ele simplesmente vai fazer um select e vai retornar os dados atualizados, tá? Então, eu estou dizendo para ele retornar todos os dados para mim novamente. E aí, eu posso pegar result.rows.item 0, sendo que é um item só, né? Ótimo, vamos testar? Beleza, então, consultando nossos clientes aqui, eu tenho o cliente 1 e o cliente 2, né? Vamos fazer uma alteração. Vamos utilizar aqui o cliente 1, tá? O cliente 1 tem, ó, o nome é André Moresco e a data de nascimento está 27 aqui. Então, o cliente 1, nós vamos botar o André Moresco, mas nós vamos alterar a data de nascimento dele para 1995, tá? E aí, eu vou dar um alterar, ele deu um erro. Ok. Deu um erro porque aqui, ó, eu escrevi errado, é birthdate. Tava faltando um R aqui, e aí ele não pega o erro e ele retornou o erro aqui, ó. Então, você vê que deu um 500, né? Então, entrou aqui, ó, erro, e ele me devolveu o erro completo. Então, ele retornou, ó, length, erro, severity, erro, qual que é o código? Ele disse, ó, failing raw count contains, a linha que falhou, ela contém o ID 1, nome André Moresco, e aqui null, que é o birthdate. Por quê? Porque esse cara, ele é obrigatório. E aí aqui tá dizendo, a coluna birthdate, ele, ó, exception na constraint. Por quê? Porque ele é obrigatório, tá? Então, se eu só corrigir aqui, o que nós pegamos errado, deu um salvar novamente, ele vai atualizar, vamos testar novamente, e aí pronto. Aí ele me atualizou de novo, tá? Ele alterou a data de nascimento aqui, ó. Pronto, temos a nossa alteração funcionando já, né, conectando no banco de dados. Peço que você desconsidere a data, tá? O que está acontecendo é porque, no meu caso aqui, nós não estamos inserindo hora no banco de dados, né? Mas o JavaScript está rodando no meu computador que está numa time zone diferente, né?
e aí o JavaScript está convertendo essa data com referente à time zone que eu estou agora, e aí está fazendo alteração, né, da data, tá? Mas da data, no caso das horas, e aí faz com que a data para o momento vire um dia antes, tá? Mas isso é uma configuração que nós podemos fazer no banco de dados para que a gente consiga setar a hora, né? Mas como eu criei como date, esse é o problema, tá? Lá no nosso banco de dados, se você verificar, se nós irmos no nosso banco de dados aqui, ó, e dar um select de novo, ó, você vai ver que a data tá 5/5, só que não tem horário, né? E esse é o problema, né? O JavaScript, ele tá esperando o horário, só que ele vai considerar 00 e ele vai transformar pro horário que eu estou aqui e vai fazer a troca, tá? Mas não vamos nos atentar a isso, vamos considerar que tá tudo bem, certo? Ótimo. O último API que está faltando é a delete, né? Então, nós temos aqui, da mesma maneira, que recebe um ID via path param, né? E nós já pegamos aqui esse ID e agora nós vamos reimplementar esse código aqui também. Então, vamos removê-lo, pull.carry, né? E agora nós vamos utilizar de novo um novo comando, né? Ao invés de todos os outros que a gente já utilizou, agora para deletar, o comando se chama delete, tá? Então, delete from, qual é a tabela que nós vamos deletar, né? Nesse caso, tor.clients, onde meu ID é igual parâmetro 1, tá? Repare que a estrutura é praticamente a mesma, né? Quando eu quero selecionar um ID único, um item único, uma linha única dentro de uma tabela, eu tenho que sempre passar uma condição where, né? Where é o filtro. O ID tem que ser tal, o name tem que ser tal, né? Então, a gente consegue fazer qualquer tipo de filtro aqui dentro, tá? From é de qual tabela nós estamos consultando, tá? E o delete, update, insert ou select é para fazer as operações, né? De selecionar, de consultar, de deletar, de atualizar e etc, tá? Mais para frente na nossa aula de SQL, nós vamos verificar quais as outras possibilidades com isso e nós vamos entender melhor como que um banco de dados funciona, tá? Vamos entrar em mais detalhe, mas por agora, só isso aqui já é bem importante para nós, tá? Então, vamos passar aqui qual que é o ID, certo? Que nós queremos filtrar e que veio aqui no path para, né? E vamos criar também a função result, certo? E para que nós tratamos esse erro. Então, se acontecer erro, nós vamos implementar a resposta com static sem erro, mesmo padrão, tá? Se não, nós vamos verificar se realmente teve um item deletado. Porque lembra que nós estamos procurando por um item, né, para depois deletar ele, certo? Se a gente passar um ID errado, ele não vai encontrar esse item e não vai deletar nada, certo? Então, nós temos que indicar para o usuário que esse ID não existe, né? Então, nós vamos verificar a mesma coisa. Se result.rawCount for igual a 0, é porque ele não encontrou esse ID no nosso banco de dados. E aí, nós vamos responder status 404.json, a mensagem lá que nós temos como padrão aqui, nesse caso, client not found, né? Aqui tem que só adicionar dentro de um objeto. Client not found, certo? Se não, nós queremos retornar 200 e não vamos retornar nada para o nosso front-end ou para na nossa API, porque nós acabamos de deletar. Então, nós só vamos indicar que deu tudo certo, né? A operação aconteceu, eu vou só dar um end aqui, beleza? Ótimo, vamos testar isso. Então, abrindo aqui o nosso Postman de novo, vamos constar todos que nós temos aqui. Então, nós temos o Matheus, nós temos o André, que foi o número 1 aqui. Vamos fazer agora o delete de um dos itens. Vamos utilizar, primeiro vamos testar ali, será que realmente está retornando 404 se não encontrar o ID? Reparem que a gente só tem o ID 2 e o ID 1, né? Então, se nós formos aqui em Clients e vamos tentar deletar o ID 6, ele vai nos retornar, 404, cliente não encontrado. Ótimo, era isso que nós esperávamos. Mas, se nós deletarmos o ID 2, ele deu um status 200, ou seja, foi deletado. Vamos ver se foi deletado mesmo? Vamos constar todos os nossos clientes. Se a gente der o select, pronto,
só aparece um. Então, nossa operação foi no banco de dados e removeu o ID, no caso 2, que era o do nome Matheus ali, tá? Sem problemas nenhum. Então é isso, gente. Conseguimos implementar todas as nossas APIs, né? Nós não vamos precisar mais dessa variável aqui, ela não estará mais sendo utilizada. E agora todas as nossas informações estão sendo persistidas no banco de dados, consultadas através dele, e nós temos tudo lá certinho, tá? Fazendo uma recapitulação aqui, nós criamos um banco de dados, né? Instalamos ele na nossa máquina, criamos um esquema, criamos uma nova tabela, né? Configuramos nosso servidor web para que ele tenha esse PG, né? Essa lib que nos auxilia a fazer a conexão com esse banco de dados, né? Nós instanciamos essa conexão passando aqui os atributos para ele poder se conectar, né? Username, host, port, database, password, que são todas as informações necessárias para ele se comunicar, tá? E aí nós implementamos todas as APIs para que elas se comuniquem com o banco de dados agora e busquem, alterem, inserem os dados diretamente do banco de dados, tá? Reparem que nós fizemos tudo isso dentro de um único arquivo, né? Dentro do index.js, certo? Mas isso não é o indicado, tá? Nós estamos fazendo aqui hoje para que você repare que é simples assim. É extremamente simples fazer essa conexão, tá? Na próxima aula nós vamos falar um pouco aqui sobre banco de dados, tá? O que é o banco de dados, como que ele funciona, por que nós chamamos ele de um banco de dados relacional, o que é o select, o from, como é que ele funciona, como é que o banco de dados executa, né, através disso, a criação das tabelas, como é que essas tabelas se relacionam, tá? Para que a gente tenha entidades mais complexas. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com uma entidade muito simples chamada cliente e só temos três colunas. Mas nós temos situações diferentes, né? Situações mais complexas, então nós vamos inserir mais uma complexidade aí e nós vamos entender aí como é que o banco de dados lida com tudo isso, para que também nós possamos entender como é que a nossa aplicação vai trabalhar lá na frente, tá? E após essa aula, nós também vamos voltar para o nosso serviço web aqui e vamos refatorar o nosso serviço web, né? Para quem não sabe, refatorar é quando nós pegamos o que a gente já tem feito e escrevemos ele de uma maneira melhor, né? Nós escrevemos novamente, normalmente buscando uma melhoria aí na escrita, ou na tecnologia que nós estamos utilizando, ou na performance, então sempre buscando alguma coisa, tá? E nesse caso aqui nós vamos refatorar, criando o que nós chamamos de camadas dentro do nosso serviço, tá? Algo que a gente ainda não conversou, mas nós temos camadas dentro do nosso serviço, e aí nós vamos refatorar, nós vamos entender para que cada camada funciona, por que é importante utilizar cada camada da maneira correta, né? E como saber quando uma parte do código é numa camada, quando é na outra, e ver o porquê que faz sentido fazer isso, tá? Então, gente, é isso. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Estou aqui para te ajudar.